Ok. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa última noite do nosso seminário do curso de Licenciatura em Computação, que esse ano teve como tema Transformação Digital na Educação e o Licenciado em Computação. Foi uma semana muito produtiva, tivemos diversas palestras, falas, discussões, e encerramos hoje em grande estilo. Se iniciamos em grande estilo com o professor Mário Dantas na segunda, finalizamos hoje em grande estilo com o professor Barreri e com o professor Gilmar Mazurkiewicz. Ok? Bem, é um prazer ter todos conosco, alunos, ex-alunos, professores da rede estadual, municipal e da rede privada de educação, colegas da UFJF, nossos tutores, colaboradores, professores do curso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de a gente iniciarmos com as nossas falas, hoje o professor Barreri que vai iniciar, tem alguns recadinhos, alguns informes, ou reclames, né, Mariana? Bem, a Mariana vai estar disponibilizando 2 listas de presença, uma ao final da fala do professor Eduardo Barreri e depois a outra no final da fala do professor Gilmar Mazurkiewicz. Então, os inscritos que precisam da certificação, por favor, assinem a lista de presença, certo? Então, hoje encerra, não temos mais recado para novas palestras, só para o próximo encontro, né? O certificado, ele já está, para as outras palestras, já está disponível, para quem quiser retirar no Sistema Integra, e a de hoje, então, a partir de amanhã, vai estar disponível. E a Josi sempre encaminha aí um e-mail dizendo dos certificados. Para os nossos alunos da licenciatura em computação, muito importante, haverá uma atividade pós-seminário, e essa atividade será, então, coordenada pela Mariana, mais a Josi, e os temas serão os temas abordados no nosso seminário durante toda essa semana, e vai haver também uma certificação. A certificação do seminário mais das atividades pós-seminário servirão para cômputo das horas complementares que são exigidas para a conclusão, né, a integralização do curso. Aí, na hora de formar, são necessários os certificados. Então, aproveite. Bem, então, hoje nós vamos iniciar a nossa noite convidando o professor Eduardo Barreri para fazer sua fala. O professor Eduardo, para os nossos alunos, ele já é conhecido, é professor do curso, ele é nosso colega da UFJF, do nosso departamento, e ele é o nosso diretor do Instituto de Ciências Exatas. Então, a fala dele hoje vai ser em torno disso, é a contextualização do curso de licenciatura em computação no Instituto de Ciências Exatas. Eu vou ler aqui, Barreri, o seu currículo, tá? Depois você complementa mais o que você achar melhor, tá? Então, o professor Eduardo Barreri é professor associado 2 à Universidade Federal de Juiz de Fora, diretor do Instituto de Ciências Exatas, responsável pelo Laboratório de Aplicação e Inovação em Computação, o LAPIC, aqui da UFJF, professor dos programas de pós-graduação da UFJF em Educação Matemática e em Ciência da Computação. Ele possui graduação em bacharelado em Ciência da Computação pela UFSCar, mestrado em Ciência da Computação também pela UFSCar, e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP da UFRJ. O professor Eduardo Barreri desenvolve pesquisa nas áreas de tecnologia para a ED e multimídia. Professor Barreri, você tem até uns 40, 45 minutos aí para fazer uso, caso queira, ok? E todas as questões nós vamos fazer ao final das 2 falas, tá? Lá no final da fala do professor Gilmar Mazurkiewicz. Seja bem-vindo, fique à vontade para a sua fala. Obrigado, professora Liamara, professora Regina, né, coordenadora e vice-coordenadora do curso. Boa noite a todos e a todas. Aproveito para agradecer o professor Gilmar, né, o nosso palestrante principal da noite, daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês. Eu estou aqui como diretor do Instituto, né, e não como professor do curso, tá? Mais ou menos permitir, né, que os alunos entendam um pouco o contexto do curso dentro do nosso instituto, do departamento e da universidade como um todo. Então, vou fazer algumas considerações. Eu peço licença, Lia, para compartilhar a tela, porque fica um pouquinho... Por favor, pode fazer isso.
Bom, eu preparei uma apresentação rápida como apoio, eu espero não gastar todo o tempo que a Liamara, né, falou que eu tinha, mas eu quero resumir algumas coisas aí para que vocês se situem, né, sobre o instituto ao qual o curso de vocês está situado. Né? Todos os cursos de graduação da universidade, eles estão atrelados a alguma unidade acadêmica. No nosso caso aqui, da licenciatura em computação, ao Instituto de Ciências Exatas, ou simplesmente ICE. Então, algumas coisas sobre ICE, eu coloquei aí duas fotos, né? Uma tirada ali da região da reitoria, né, para a área do ICE como um todo, e outra mais específica do prédio do nosso departamento, né, onde ficam nossos gabinetes, a chefia e assim por diante. Eu vou passar algumas informações aqui, depois eu vou trazer alguns outros detalhes. Quando a gente fala em ICE, a gente está falando na maior unidade acadêmica da UFJF. Nós temos 19 cursos de graduação, 9 cursos de pós-graduação, aproximadamente 3.000 alunos entre graduação e pós-graduação. Nós atendemos semestralmente mais 2.500 alunos de outras unidades, né? Então, são 2.500 alunos e muitos deles fazendo 3, 4, 5 disciplinas no ICE ao mesmo tempo. Então, é um volume muito grande, né, de alunos. Se você considerar que a universidade tem em torno se você somar, né, de graduação, em torno dos 22.000 alunos, né? Então, se você pegar 2.500 alunos nossos, mais 2.500 externos, 5.000 alunos diferentes da universidade, ou seja, quase um quarto da universidade, passa pelo ICE todo semestre. Nós ofertamos disciplinas para a grande maioria dos cursos de graduação da universidade, toda a área de saúde, grande parte da área também de humanas, né? Então, todas as engenharias, então todo mundo tem disciplina com a gente. Nós temos atualmente 184 docentes, o que corresponde a aproximadamente 10% do corpo docente da universidade. Se vocês levarem em conta que são 21 unidades acadêmicas, né, a unidade a qual vocês pertencem, ela tem mais do que o dobro do que se fosse uma distribuição aí, perto de ser igualitária aí desses docentes pelas 21 unidades. Né? A gente representa 10% de todo o corpo docente. E nós somos formados por 5 departamentos: ciência da computação, estatística, física, matemática e química. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. O curso de licenciatura em computação, ele está indiretamente atrelado ao departamento de ciência da computação. Depois eu faço o comentário do porquê dessa minha frase. Os nossos cursos de graduação, não vou me ater a eles, aos nomes, mas eu quero basicamente que vocês observem o seguinte: Instituto de Ciências Exatas, você pensa em algo totalmente voltado para a ciência, o desenvolvimento da ciência. Mas nós temos 9 bacharelados e 10 licenciaturas, entre a distância e presencial. Então, no mínimo, qualquer um que pensar no ICE tem que pensar em um instituto que tem o pé tanto na formação docente quanto na formação científica, né? É óbvio que o quantitativo de alunos acaba sendo desequilibrado, né? Mas, assim, em termos de formações diferentes, a gente tem 10 licenciaturas. Então, é impossível a gente querer desprezar a relação do Instituto para com a formação de novos, né, de futuros docentes, de futuros professores. E entre os cursos à distância, nós temos computação, física, matemática e química, que é no qual vocês estão aí diretamente relacionados. Eu pus uma informação aqui só para vir agregar um pouco, né, o entendimento de vocês. Os nossos cursos de pós-graduação, atualmente, a gente tem um lado acadêmico bem forte da pós-graduação,
né? A gente tem 2 cursos atrelados um pouco mais ao nosso departamento, que é Ciência da Computação e Modelagem Computacional, mas a gente também tem a pós-graduação acadêmica em matemática, em física, em química e um programa de pós-graduação multicêntrico também da química. E temos o lado profissionalizante, que é o que a gente chama de Profmat, Profifis, que são programas de mestrado em rede nacional, e temos o programa de pós-graduação em educação matemática, que é voltado para a formação de professores. Atualmente, a gente não conta com nenhum doutorado profissional, mas eu espero em breve, aí, nos próximos 2 anos no máximo, aí, a gente já está com um doutorado na pós-graduação em educação matemática, além de avanço de alguns programas de pós, como, por exemplo, o professor Mário Dantas, aí como coordenador, nos prestigiando aí com doutorado em ciência da computação em breve, né, que a gente aguarda também ter. Mas, com alguma sinergia maior com vocês, enquanto alunos, a gente tem o próprio programa de pós-graduação em ciência da computação e o programa de pós-graduação em educação matemática, que lida com a formação de professores, né? E alguns de vocês, historicamente, vêm com uma formação de licenciatura em matemática, como uma primeira licenciatura, por exemplo. Tá? Então, foi mais para situar para vocês a situação nossa em termos de formação. Vocês podem prestar atenção que a pós-graduação nossa ainda é muito forte na área acadêmica. Aí eu trago algumas informações, que aí eu vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui, mas também é para dar agilidade aí na continuidade das atividades nossas. Né? Falar um pouquinho do curso de licenciatura, no contexto do ICE e da UFJF, e para que vocês entendam um pouquinho mais as relações que a gente tem. O curso, ele é indiretamente vinculado ao Departamento de Ciência da Computação, juntamente com os cursos de Engenharia Computacional, Sistema de Informação, e 2 cursos de Ciência da Computação, o diurno, né, que a gente chama de integral, e o noturno. Por que eu falo vinculado entre aspas? Porque na estrutura da UFJF, os cursos de graduação estão atrelados a unidades acadêmicas e não a departamentos. Mas na prática do ICE, os cursos acabam tendo uma afinidade muito grande e um dia a dia muito atrelado com os departamentos, no qual a maioria dos seus professores está lotado. Então, no caso da licenciatura em computação, é o Departamento de Ciência da Computação, no qual eu, a Lia, a Regina, o Dantas, e aí vocês vão ter mais o Edmar, a Alessandré, o Victor, todo mundo está, estão alocados. Então, a nossa dotação é no Departamento de Ciência da Computação. E esse é um dos maiores departamentos, se não o maior da UFJF, contando com 49 professores. Tá? Então, nós somos um departamento monstro em termos de tamanho. Né? E vocês vão ver que os nossos cursos, naturalmente, são bacharelados. A única licenciatura que nós temos é a licenciatura em computação, né, na EAD, e aí eu tenho aqui pessoas que vão saber até situar um pouco mais do que isso, mas isso é uma briga, a construção desse curso, né? Foi uma briga comprada, né, por um grupo de pessoas, né? Então a Regina fez parte disso, o Haroldo, né, estava próximo da gente, mas principalmente a professora Fernanda Campos, que encabeçou esse processo na criação deste curso. Então, com a criação do curso, algumas vagas docentes foram relacionadas para que a gente fizesse concurso de professores que tivessem uma formação mais voltada para a educação à distância, para a licenciatura, para esse tipo de formação. Então, a gente tem alguns professores já um pouco mais antigos de casa, né, como a Lia, a gente tem o Edmar, e assim a gente vai compondo professores com um perfil muito mais EAD do que voltado para a formação científica dos demais bacharelados nossos.
E isso é uma característica muito importante nossa, que esses professores eles não perderam esse tipo de afinidade. Tá? No final do ano 2021, que é onde eu já tenho os números, né, completos, a Licomp, né, como carinhosamente a gente chama, ela tinha aproximadamente 15% dos discentes matriculados em cursos de educação à distância da UFJF. Né? Então, de todos os cursos, que são 7 no total, 15% desses alunos, que é quase uma divisão matemática plena aí, né? São vocês, né? São os nossos alunos aqui da licenciatura em computação, sendo que a EAD, ou seja, os cursos que são fruto do convênio da CAPES-UAB na UFJF, especificamente no campus de Juiz de Fora, corresponde a 5% dos nossos alunos. Então, 5% dos alunos do campus de Juiz de Fora são alunos de cursos EAD, né, 100% EAD. E o nosso instituto, como vocês viram lá na frente, é responsável por 4 dos 7 cursos ofertados pela UFJF nesse convênio CAPES-UAB. Então, nós somos fortes, muito fortes, na parte da UAB, dado a nossa característica, que já existia das licenciaturas em matemática, física e química, e também com oportunidade, que aí tem todo o histórico, desde a criação do curso, pela própria área de atuação da professora Fernanda Campos, na área de informática na educação, né, nós conseguimos fazer a abertura desse curso. Nós já temos 10, se eu não me engano, né, Lia, 10 anos de curso, ou um pouquinho, que é um curso já tradicional nosso do ICE, é um dos cursos mais fortes que a gente tem aqui do ICE. Não, com certeza é o curso mais forte que a gente tem da UAB aqui. Então, vocês estão contextualizados num cenário em que, por mais que o Instituto, ou mesmo o nome do departamento, né, Departamento de Ciência da Computação, ele tem um caráter muito carregado da ideia de formação científica, né, formação profissionalizante mais para o lado empresarial dos nossos alunos. O ICE, tradicionalmente, ele tem um vínculo muito grande com a formação de professores e um compromisso com a formação de professores da escola básica. Isso acaba acarretando o quê? É óbvio, né, que conforme eu vou falando, as coisas vão lembrando, e nem tudo eu coloquei aí, o ICE, atualmente, é um dos institutos que atua de forma mais intensiva e mais forte na extensão, e principalmente na extensão que lida com professores do ensino básico e também com alunos. Por exemplo, o diretor do Centro de Ciências da UFJF, caso vocês tenham oportunidade de vir aqui, espero que tenham, dê um pulinho no Centro de Ciências, que ele é, no mínimo, maravilhoso, é professor do Departamento de Matemática. Então, a coordenação do Centro de Ciências, apesar da gente ter um colégio de aplicação, ela está atualmente com o ICE. Então, nós temos muitos projetos de extensão voltados a alunos, a professores, a formação de professores. Eu estou com um projeto de extensão atualmente, no qual uma das alunas do nosso curso, a Ludmila, é minha bolsista, que está totalmente voltado para a formação continuada de professores. Então, a Lia também tem projeto de extensão, vários professores têm projetos de extensão que estão atrelados à formação de professores, ou mesmo acompanhamento de alunos, e tem muitas ações nossas, como instituto, que a gente faz direto nas escolas aqui da região, atendendo as escolas, apoiando as escolas, né, e interagindo com esse universo. O que eu queria um pouco passar para vocês primeiro, que vocês tivessem um pouquinho mais de noção do contexto em que vocês estão inseridos, né, enquanto alunos, enquanto curso. E outra, que vocês entendam que vocês tenham
e se orgulhem do pertencimento, né? Vocês pertencem a um instituto que tem o seu reconhecimento regional e nacional, não só pela qualidade da ciência produzida, mas também pelo grande volume de professores formados, muitos deles assumindo diversos cargos de direção de escolas, de secretarias municipais, estaduais, tendo cargos importantes, que são ex-alunos nossos. Então, nós temos um vínculo grande com a formação também docente, e eu espero, né, e com a coordenação do curso, eu tenho certeza, né, que a gente continue tendo isso com vocês. Tá? Inclusive, em breve, eu pessoalmente, aí eu tiro o chapéu de diretor, de professor, vou ter novidades aí para alguns de vocês, né, para parte de vocês, com um projeto que eu estou conseguindo grande aí, junto à Secretaria Estadual de Educação, né, que eu vou envolver vocês, né, alguns de vocês serão bolsistas aí desse projeto novo nosso, no qual eu, a Lia e o Zé Maria estamos diretamente envolvidos, mas sintam-se em casa. Precisando de alguma coisa, vocês têm o meu contato também, se não tiver, peçam para a secretaria, né? E eu espero poder apoiar vocês enquanto diretor do Instituto pelos próximos quase 4 anos, né, Lia? Um pouquinho menos, 3 anos e 11 meses, aí que ainda tem de mandato. Tá? Era basicamente isso, o bate-papo, Lia. Precisando de alguma coisa, eu estou por aqui. Barrelli, muito obrigada. É muito bom te ouvir você falar do nosso instituto, do nosso departamento. Tem alguns dados aí que eu não conhecia, tá? Que às vezes ficam muito na direção do ICE, mas eu fico muito feliz né, e orgulhosa de fazer parte desse instituto, desse departamento, e atualmente, né, estou coordenando o curso da Licomp. Então, muito, muito obrigada, professor Barrelli. Aguarda aí que após a fala do professor Gilmar, a gente retoma aí para um bate-papo, ok? Bem, agora então nós vamos para, como disse o Barrelli, para a palestra principal, ou seja, para a discussão de um tema, né, bem ligado ao curso aí, ligado às novas tecnologias, e para isso eu convidei o meu querido, e aí eu peço licença para chamar de meu querido, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, de uns, não sei, a gente tentou fazer umas contas aí quando ele entrou na sala, mas é melhor não falar. Mas já bem uns 30 anos, né, Gilmar? Já, sim. Conhece, né? Bem, o professor Gilmar é um colega parceiro lá do Sul, né? Lá do Sul, lá de Santa Catarina. O professor Gilmar continua em Santa Catarina e eu vim para cá numa dessas vagas aí que o Barrelli falou, né? Eu acabei vindo para cá, o professor Gilmar continua a sua carreira brilhante ali em Santa Catarina. Então, professor Gilmar, eu vou ler o seu currículo que está aqui e vou acrescentar algo que aconteceu essa semana, fiquei muito feliz, que não estava no seu currículo, mas que eu vou acrescentar. E aí, depois, se tiver mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar, você fique à vontade na sua fala. Bom, o professor Gilmar Luiz Mazurkiewicz, soletrar esse sobrenome, né? É só para quem passou alguns anos juntos. Professor, pesquisador, formado em administração, especialista em sistemas de informação gerenciais em educação à distância e ciência da computação, mestre em ciência da computação e doutor em educação científica e tecnológica. Possui experiência na área de educação e tecnologia, formação docente, criação de cursos superiores EAD em metodologias híbridas. Atua na pesquisa, no ensino e na gestão universitária, com programas de formação para diversas áreas. Desenvolve pesquisa na área de administração, informática, internet, mídias digitais, cybercultura, cultura digital, pensamento computacional, computação desplugada e ativismo. Formação docente, educação e tecnologia educacional. Trabalha também com competências digitais e docentes. Atua na EAD desde a década de 90, vamos nos entregar aqui. E, recentemente, essa semana, eu recebi uma notícia tão maravilhosa que o professor Gilmar foi convidado e assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Canoinhas, né? Que é a cidade onde ele reside. Então, Gil, antes de tudo, gostaria de te desejar muito boa sorte nesse seu novo desafio, e tenho certeza que você vai desempenhar com muito sucesso, porque você tem, além de todo o conhecimento, o comprometimento com a educação. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade para a sua fala.
Agradeço, Leomara, é um prazer imenso sempre poder rever você mesmo, agora ainda, assim mesmo que virtual. Deixo meu grande abraço para você, cumprimento também a Regina, coordenadora, o Eduardo, aqui a Mariana e todos os demais, e nossos alunos, nossos que estão participando aí desse seminário que foi grandioso essa semana, né? E que agora vamos discutir um pouquinho, que também dentro da linha de vocês, e vocês vão enfrentar não, mas eu conheci um pouco mais detalhadamente agora alguns pontos que estamos no nosso currículo também, né? Só complementando, Leomara, além dessas questões, é um desafio mesmo, a Secretaria de Educação envolve uma gestão pública, envolve diversos processos, e é uma das maiores secretarias, assim, da estrutura, que são mais de 1.000 professores que estão em nossas mãos lá, e mais de quase 8.000 crianças, né? Então, é um desafio, mas vamos lá, sim. Quanto a essas questões também, e por que no currículo ali aparece pensamento computacional, ativismo, o outro, dentro dessa questão, principalmente, que eu também faço parte da sociedade da internet global, onde a gente discute já esses currículos de implantação de tecnologias nas bases curriculares, né? Então, por isso que vem o pensamento computacional já de um estudo mais aprofundado de alguns anos atrás. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, só um momento. Só confirmando se aparece, Lia. Ainda não. Não, só um momento. Agora sim, Gil. Já compartilhou. Tá sim, só um momento. Só vou voltar aqui. Então, estamos lá. Então, eu estava aqui na minha mesa de trabalho, como que eu ia apresentar essa questão, né? Porque depois já vem essa questão principal, né? Todos nós enfrentamos essa questão que depois de março de 2020, muitas pessoas dormiram analógico e acordaram digitais, né? Você já estava conversando ali, até com o nosso tutor com uma experiência danada ali já também de gente enfrentar essas questões da tecnologia, da educação à distância, assim, no nosso dia a dia para pessoas também que ainda não tinham essa questão. Mas depois disso, depois que passou, esperamos que agora voltamos a um novo ciclo, um novo momento, né? Tem muito mais questões agora a ser discutido, né? Desde a nossa questão agora que entra a cultura digital, essas novas tecnologias, inovar na prática, a tendência de aprendizagem, e eu acredito que estão discutindo isso no dia a dia, na licenciatura, né? Porque agora a implantação da BNCC, com as suas vários quesitos, e uma delas aqui da competência, que já fala sobre a tecnologia desde os anos iniciais, na educação infantil, anos finais e no ensino médio, né? Então, essa mudança toda também no currículo nos leva a algumas questões, principalmente. Nosso mundo virou digital, né? Não tem todo o nosso comércio eletrônico deu um boom. Nós temos e-learning e as cidades oferecendo todos os serviços através da internet, governos e tudo mais. Para quem lembra, para quem é daquela época em que existia essa aqui é uma figura do The Sims, para algumas pessoas que são mais clássicas, vamos dizer assim, não com mais experiência, né, em tecnologia, vai lembrar que isso foi um sucesso na década, digamos, alguns anos atrás, né? Que era realizar aquela vida virtual, e o que nos tornou hoje, né? Nada mais é do que agora lançado pela Meta, o antigo Facebook, né? Que é o metaverso, né? Nada mais é que era o The Sims, né? E nosso dia a dia é aquilo ali, né? Muda até as relações em casa agora, né? Onde você esteve, nada de e-mail, nenhum SMS, né? Olhou meu Twitter, né? Opa, foi mal. Então, voltamos àquela coisa de Bowning, lá, né, que é da sociedade líquida, tudo para ontem, né? Que é a nossa sociedade da informação, que nossa informação está disponível, então tem as questões, sempre os dois lados, tem algumas questões que o celular já faz parte integrante agora do nosso corpo, mas tem os lados bons também. Por quê? A gente tem uma outra metodologia, tem outras possibilidades de aprender, que isso nos torna que todos aprendem a todo momento, aprende o tempo todo, e também voltamos àquelas teorias de aprendizagem que cada qual
tem um ritmo de aprendizagem, e isso se torna mais claro agora em diversas questões, né? Não podemos deixar que nosso modelo familiar também muda, né? Então, hoje nós estamos com, aqui, né, eu adoro esses momentos em família, então, o modelo também, a invasão da tecnologia no dia a dia, os nossos jovens mudaram o conceito que está e o que está por vir, né, com várias questões agora de acesso à internet, e eles já estão assim, mas e daí? Agora, nossas crianças, como que elas estão lá, né? A tecnologia faz parte agora do processo, né? Então, e isso nos permite a possibilidade de inovar, né? Com metodologias, com outros modelos, né? Não deixando, voltamos às nossas raízes, né? Que para tudo isso aconteça, voltamos lá para o nosso beabá, né? Da literacia, do letramento, mas agora também falando bastante sobre a literacia digital, né? Como fazer essas crianças aprenderem a lógica, vão aprender como seria isso agora no modelo digital, com todas essas tecnologias, né? Aqui era uma sátira, dizendo até de alguns modelos, né? Que antigamente, para você fazer parte de uma sociedade e fazer ser já tratado diferentemente, já bastava ler e escrever. Hoje já não tem isso, né? Se você não puder criar conteúdo na rede, você não conseguir ter outras habilidades e competência, você ainda não é literato, né? A gente diz que ele não é literacia digital, né? A literacia já passa por toda uma metodologia, um outro momento a gente pode marcar e conversar somente sobre a literacia digital, que é aquele acesso à criatividade, modelos de conteúdos, para chegar nessa questão do pensamento computacional. Voltando ao nosso modelo de família, né? Desde as crianças, né? Agora já tem uma outra vibe, que é ter os animais terem Instagram, né? Os cachorros, todos os animais de estimação terem seus próprios Face e Instagram, né? Então, as mudanças que acontecem no nosso mundo, né? E para nós termos uma base também, isso já não é de agora, né? Levi já tinha, já nos seus 3 polos de espírito, e quando a gente tratava dessa questão bem conceitual, fundamental neles, né? Ele já dizia que quando chegasse, ou chegou, né? Nessa questão da sociedade informatizada, a memória seria de curto prazo, o saber informatizado se afastaria da memória, e as noções de tempo seria pontual e real. E essa memória a curto prazo nada mais é um exemplo bem prático, é aquela história lá, para quem, não sei, acho que Elia, os nossos alunos, a média é quanto de idade, mais ou menos? Nós temos aí, estão sem a câmera, eu não posso ver eles, mas diz ali mais ou menos que vocês conhecem, ou a Regina, que vocês têm, os alunos, é uma média de O 20. nosso aluno da EAD, normalmente, ele é talvez um pouquinho mais velho que o aluno do nosso presencial, né? Isso, Mas nós parece, temos. Mas isso também na EAD já mudou muito, né, Gil? mudou, A gente baixa já bastante a idade, até, né? até uns anos atrás, a gente tinha um aluno na EAD com uma idade mais alta. Hoje não, hoje está mais ou menos, sei lá, uns 20, 21, 22. Será que isso? Não, é o que eu ia fazer assim, vamos lá, né? É que eu ia dar o exemplo, eu fiquei assim, será que eles, igual, sabiam que existia o telefone fixo, né? Ah, não sei, professor Não, Gilmar, não sei, viu? vamos usar você então, de exemplo, Lia. Quando você ainda morava em Santa Catarina, tinha telefone fixo na sua Em linha casa 8 de lá, maio, em linha 8 de maio. isso. Lá, naquela época, lá você conseguia, vamos dizer, por baixo, pelo menos 10 números de telefone que você sabia de cor. Do trabalho, banco, farmácia, da tua família, né, e eles assim ainda você lembrava. Hoje, você consegue dizer pelo menos 15 números de celular sem olhar nele? Gil, eu não sei nem o número do celular da minha filha, e muito menos do fixo que eu tenho aqui em casa, que é obrigatório por causa do pacote de internet. Não sei. Eu grudei uma etiqueta atrás dele para não esquecer. Não, mas é bem essa história. Então, nossos alunos também, né, vão ser assim, né, porque já o celular se tornou um anexo do corpo, já faz parte integrante do corpo, né? Então, a gente transforma, a gente não grava mais certas informações e transfere para o nosso celular, nosso HD externo, vamos colocar assim, né? E ali a gente tem uma tabelinha. Isso aqui é a nossa tabelinha para quem tem ainda adolescentes em casa, jovens, e o outro lá era a tabela que a gente usa em casa, né? Que ela difere no nosso tempo, né? Então, quem vai acessar a internet lá
Me dá um segundinho, só vou ver um e-mail ali, né? Meia hora. Se você vai ler o e-mail, é 45 minutos. O tradicional do jovem, né? Por gentileza, venha enxugar a louça, venha lavar a louça. Daqui, já vou, só um momento, daqui uma hora ele aparece, né? O já vou é o tradicional, 3 horas, né? E se a gente mandou um recado pelo WhatsApp, que eu vou chegar em meia hora, amanhece o dia, a pessoa está lá no gamer ainda, né? Jogando lá. Então, essa sociedade informatizada é o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, né? Tá, mas tudo bem, isso é o nosso dia a dia. E a educação? Né? Qual é o caminho? Para onde vai? O que está acontecendo? Né? Devemos lembrar que aqui tem uma outra tabelinha de exemplo, né? Nós tínhamos a nossa escola, nem é 2019, porque aí é uma ruptura no tempo, para 2020 foi uma ruptura total, assim como as guerras, a pandemia também difere para haver mudanças. Mas vamos colocar 2016 lá, do modelo tradicional das nossas salas de aula de 1900 para 2016. Ah, ela ficou colorida, sua imagem ficou, né? Mas o modelo ainda continuava no mesmo modelo em salas de aula de aprendizagem, né? A única diferença é que as escolas em 1900 não permitiam turmas mistas, né? Então, lá era só escola de meninos, escola de meninas, né? Então, era todo um diferencial de colégios. Mas ainda a gente seguia aquele padrão, carteira, um do lado do outro, professor na frente, como único detentor de informação, né? Só que isso não basta mais, isso mudou totalmente, né? Nosso modelo de salas, aqui tem uma outra sala de adultos, mas das crianças também, na educação infantil, ele já se utiliza de outras tecnologias, os modelos baseada na experiência das outras crianças, é compartilhada informações, então ele já tem outros modelos, né? E isso influencia toda essa questão da cultura digital da escola, da sociedade, de casa. Ele tem essas alterações para agora, né? Mas e no mundo, né? Se o mundo mudou, a escola, os profissionais estão mudando, né? E como que a gente está? O professor está inserido nessa questão da cultura digital no século XXI? Nosso currículo permite já novamente você ter uma formação digital, dessa cultura digital, da utilização no currículo de todas essas tecnologias, de como eu vou colocar, lembrando que os currículos, um exemplo de muitos estados, até alguns anos atrás, foi totalmente eximido a questão de tecnologias, de informática e de outras questões assim do currículo de pedagogia. Não tinha. Não era importante, não estava nos currículos. Isso foi se alterando agora nos últimos anos para adequação, né? Mas até alguns anos, e daí? O professor chega em sala de aula, quando o aluno lá já está acessando a internet, já fica cogitando todas as informações. Professor, você falou isso, e não é isso, aqui no Google já está dizendo outra coisa, ou vai dar uma informação, em segundos ele já tem a informação do que aconteceu no outro lado do mundo, né? Então, e essa maneira, como que ele está ensinando, como que o professor está acompanhando isso, né? Então, foi uma questão que a educação precisou se reinventar também, desde a sua abordagem pedagógica, o conceito de sala de aula, aquela questão que a gente trabalha muito quando diz assim que agora não existe mais paredes na sala de aula, né? Porque você aprende o tempo, todo o momento, né? E a todo instante, então, de diversas formas. Então, alterou a questão dentro da infraestrutura física e tecnológica, né? Isso, para a gente for ver adotado novos métodos, sejam inovadores ou não, né? Então, isso nos permite aprender com o passado, compreender o futuro, né? E que a educação também pode ser viabilizada pelas tecnologias, né? Não que ela seja um fim, mas ela é um instrumento. E como colocar isso no nosso currículo? Ô, professora Lia, agora, colocar você uma saia justa, né? Tá sem áudio, Lia, tá sem áudio. Pois é, Gil, como fazer agora, né? Me Difícil, diz, né, ainda existe algumas escolas, alguns lugares, o professor GLS por aí? não sei. Antes que a gente já sofra alguma questão ali, já uma má interpretação, vamos Isso eu colocar, já né? ia perguntar, professor, explique. É aquele professor que ainda utiliza o giz, a lousa e a saliva para ministrar uma aula, né?
E ele só tinha disponível naquele tempo essa tecnologia, né? Então, a voz, uma lousa ali e o giz. Esse professor GLS, né? Então, esses ali, até algum momento atrás, utilizava, agora sim, nós vamos ver, utilizava esses instrumentos de tecnologia em sala de aula, né? Então, né, o nosso famoso quadro negro, os livros, nossa perfeição do corpo humano na voz, né? E até tem um instrumento no lado direito ali, se alguns recordam, se alguns já tiveram aqui, o professor Barreto, o Eduardo, a Mariana nem pensava, nem sabe o que é aquilo Talvez ali, a né? Regina, talvez. Reginas, Ah, não, trabalhou mas com aquele instrumento eu acho tecnológico? que o professor Dantas vai lembrar. Dantas, aquele instrumento Ah, Olga, a professora tecnológico. Olga também está aí, ó. A professora Olga É, também. isso, Olga, exatamente, olha aí, ó. Começava com M, é isso? Isso, a Olga colocou ali no nosso chatzinho ali, ó, mimeógrafo, ela tá falando que usou muito. Olha, eu Vamos dar peguei um como detalhe. aluna, eu lembro do cheirinho, mas E como olha, professora, não. Eu, isso que us- eu ia comentar. Para aquele professor que trabalhou com isso, está imunizado até hoje, tá? Por álcool. Até hoje ele é imunizado, nem Não precisa usar precisa mais álcool. usar álcool. Não, não. E os alunos ainda lembram, era uma, na verdade, era uma tática. Essas provas, porque era para acalmar os alunos em sala de aula. E ficava tão cheiro de álcool, tão cheiro que ficava nas folhas que os alunos se acalmavam, né? Eu peguei muito mimeógrafo. Ah, Olha só, a professora Vera, tá aí, ela falou que ela tem um Muita mimeógrafo. prova de mimeógrafo. ainda existe, a Vera está dizendo que tem um desse em casa, é isso? É? É, Tem a um Vera milhão. disse que tem um desse em casa aí. Olha lá. Então, para que não conhece, pode pedir para a Vera que ela até faz um vídeo lá de como ele é e dando as questões, né? Ó, o Mário está falando, ó, foi usar quando foi para a Mafra. Ó, Ele do usava, ladinho de Canoinhas. a Vera já dizendo que até virou peça de museu, né? Então, mas ainda tem algumas escolas, escondidinho, mas ele ainda tem lá, né? Que era, na verdade, a nossa maneira de poder reproduzir as provas, a mais alta tecnologia do momento. Existe, assim, um romantismo, por isso, porque acho que Alguém está com. você Acho que o Mário acho que estava numa ligação. Isso, né? Então vamos lá. Daí só que nós encontrávamos essas questões, né? Como eu falei naquele modelo de sala de aula. Porque lá, ainda nesse momento, nós tínhamos a sala de aula unidirecional. Os alunos somente escutavam, né? E o professor ficava lá na frente, falando na sua aula lá, e o detetor de todo o conteúdo, era tudo centralizado nele. Hoje, a gente já sabe que não tem mais esse padrão, né? Seja desde que a gente vai tratar ali dos anos iniciais, da educação infantil, até onde nós estamos hoje, ó. É uma sala de aula interativa. É como nós estamos fazendo agora aqui, né? Participação de diversas formas, o áudio por texto, vídeo e tudo mais, e não tem todo o conteúdo aqui. Eu estou fazendo um diálogo com vocês, mas não sou o detetor de todo o conteúdo. Vocês colaboram com aqui a Vera já colocou a opção dela ali, a história dela, a experiência ali, a Mara também. Então, ele se torna uma sala de aula interativa todos com todos, né? O perfil de vocês também, quando vocês acabarem essa licenciatura, ele também já vai estar baseado não no novo professor, mas em outras questões agora, seja elas didáticas e seja ela de postura pedagógica, né? São cenários que vão se apresentando, né? Então, desenvolver mais atividades de aprendizagem, de outros modelos, desde a utilização do gamer, em mapas conceituais, simulações, objetos de aprendizagem. Então, tem N outras possibilidades a partir de agora. E isso está mudando a forma de dar aula, a forma de ensinar e como aprender, desde a nossa educação infantil? Sim. Né? Lembrando sempre aquela questão básica, né? A utilização de, não importa qual das tecnologias, não é um instrumento, não é utilizado como fim, mas como meio, né? Então, sempre o professor que é o grande catalisador da mudança, né? Até essa figurinha era uma sátira, quando alguns lembram, e até daí voltou um pouquinho da história, né? A professora Eliamara também estava presente em 2004, 2005 em Brasília, quando foi inaugurada a Universidade Aberta do Brasil. Né? Então, alguns anos atrás, né? Então, quando nós estávamos participando de uma seleção lá para oferta de formação continuada, tinha uma certa verba e nós fomos convidados lá para a participação da abertura oficial
naquele momento, da Universidade Aberta do Brasil, fazendo parte da história. Lembrei disso ali. E hoje está em diversos municípios, diversos estados do Brasil, né? Essa era uma questão, a gente vinha pela pedagogia, que vocês viram um projeto que saiu alguns anos atrás, um computador por aluno, né? Então, quando foi colocada essa questão da tecnologia, dividido nos estados e ofertado lá os notebooks, ele era uma cópia de um projeto que foi feito no Uruguai, e aqui foi implantado. A intenção era excelente, mas ele somente dava a tecnologia, mas não o apoio pedagógico para a utilização disso. Então, visitei diversos estados e municípios onde o diretor recebia esses notebooks e deixava no armário, no laboratório fechado. Não, não sabemos mexer, os alunos podem estragar, né? E interessante, alguns municípios estragou mesmo, porque ficou fechado. Então, o projeto, o fim do projeto, assim, era do aluno levar esse computador para casa, ensinar os pai, mãe, os irmãos e outros, não ficar somente no círculo da escola, né? Então, a tecnologia, só pela tecnologia, não, se ela não tiver um modelo pedagógico, né? Tá aí, então, a escola agora, no século XXI, a integração disso ao currículo, né? Que é a parte mais importante, a parte pedagógica, né? Essas imagens aqui são de algumas oficinas, depois eu quero colocar para vocês e provar não, né? Demonstrar para vocês o potencial e como a gente fazia isso em diversas idades, né? A gente começava com crianças da educação infantil, depois passava para o ensino médio, depois formação de professores, da comunidade, e a gente sempre chegava com essa questão assim, total, assim, que eles não sabiam nada, né? E no final das oficinas do nosso projeto, eles saíram programando. E o que vocês vão fazer? Eu acho que depois ele tem uma atividade com a Mariana, depois eu quero saber, Mariana, daí os detalhes, né? Me dá lá e como que foi também. Então, dentro desses nossos desafios, promover a alfabetização tecnológica e democratizar o acesso às tecnologias, né? E aí entra o nosso pensamento computacional, né? Como isso foi parar nos nossos currículos? Começou com assim, que era o objetivo de propor a pensão condicional como uma ferramenta de ensino, né? E pautado em estimular professores, seja estudante, a vivenciar a experiência, que era a questão da teoria e prática, né? Como exercitar o raciocínio lógico desde a infância, né? Como fazer isso para que depois, nas trilhas de aprendizagem e na sua vida escolar, ele já tenha essa probabilidade, né? Estimulando, né? E a questão de trabalhos, a questão de resolução de problemas, para que depois, em outras fases da aprendizagem, ele já se tornasse muito mais fácil. Principalmente o fatídico lógica e matemática, física e outros, e também para isso, né? Então, contando um pouquinho da história do pensamento computacional, né? Ele surge, inaugurou o termo, assim, num artigo em 2006, pela Janet Wink, que ela colocou com o título de Computational Thinking, e dali esclarecendo, já colocando a questão de utilização de códigos já de lógica desde o início, né? Então, depois já começou a aparecer em outros momentos, outros artigos, e foi conceitualizando. Aqui no Brasil, aqui é um dizer que eu acho bem interessante do Piaget, quando ele coloca aqui, o objetivo principal da educação nas escolas deveria ser a formação de homens e mulheres capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que em outras gerações fizeram. Homens e mulheres que são criativos, inventivos, descobridores, podem ser críticos, verificar e não aceitar tudo isso que é oferecido. Ou seja, a formação de um cidadão crítico, né? Então, ele vem naquelas questões de pensar e não somente de aceitar certas questões. E isso também, não só na escola, na nossa vida, né? Então, eu acho muito interessante essa frase. Agora, já voltando para pessoas mais clássicas aqui, né? Quando a gente começou com essa questão principal, assim, já de utilização de programação para crianças, e aqui a gente, em Santa Catarina, foi em 2003, que a gente fez diversos aqui, que era uma linguagem de programação feita pelo Simon Paper, que era chamada de Logo. Então, era comandos, né, simples, que eram utilizadas,
ele utilizava como para entendimento melhor, como simbologia, uma tartaruga, e que você dava os passos para ela, para frente, para o lado, assim, a primeira questão mais metodológica, mais prática, assim, do ensino da programação. Logo, depois disso, agora que foi lançado por blocos, né, que é o Scratch, isso que vocês vão trabalhar hoje na nossa oficina, é isso, Mariana? É isso que nós acertamos, né? Então, a Mariana vai dar todos os passos, e é o que a gente utiliza bastante com os alunos, e depois ali vou mostrar umas fotos, né? Ah, mas isso daí, uma programação para crianças, eles conseguem? Sim. Assim como o logo, que meus alunos começavam com 5, 6 anos, que outros até menos, 3, 4 anos, lá que começavam ali a ter aquela relação, depois, quando eles começavam a ter, primeiro fora o computador com computação desplugada, depois, nos próximos anos, a gente colocava já no computador, ele conseguia, sim, com certeza. E uma experiência que a gente participei de um projeto muito grande, era aqui no Brasil, que era pela Telefônica Fundação Lehman, que a gente criou o projeto que se chama hoje, depois de passar os links para vocês, de todo o material, que é o Programa E. E quando a gente ainda ele era um projeto, né, hoje ele é um programa, né, ele foi nos colocado isso aí, mas funciona com todo mundo, e nós tivemos que fazer aquela coisa, provar que era possível com todos os jovens e crianças, independente disso. Então, a gente foi pelo Brasil todo, oferecendo oficinas, desde escolas públicas, escolas privadas, até a gente chegar num momento, assim, uma experiência, a gente foi 200 quilômetros para frente de Rondônia, na floresta amazônica, fazer essa oficina para uma tribo indígena, os caritianos. E no final do dia, a gente deu 8 horas ali de, mais ou menos assim, de aula. No final, os índios que nunca tinham esse contato com o computador fizeram diversos programação em Scratch, vários joguinhos, outras simulações. E eles não tinham conhecimento nenhum, assim, de programação, de tecnologia, né? Então, essa foi uma experiência bem gratificante. Dentro do pensamento computacional, a gente tem uma concepção também da aprendizagem significativa, né? Que é essas questões que nós estávamos colocando ali, de conhecimentos conceituais, atitudinais, procedimais, que envolve toda aquela questão lá de crítica, que a gente está colocando lá, que é a investigação, questionamento, então ele acessa o sistema de memória de curto prazo, sistema motor, afetivo, longitudinal, complexo, então ele trabalha com diversas as formas que a gente já viu dentro do conhecimento de aprendizagem e metodologias da utilização, né? Principalmente sempre a questão do colaborativo, né? Compartilhar a informação. Mas o que é um pensamento computacional, né? Não difere muito do que vocês já viram na área de computação, né? Que passa dos processos mentais de coleta de dados, de análise, a representação dos dados, como que ele é feito isso, decomposição de problemas, abstração, algoritmos e procedimentos, automação, paralelização e simulação. Tá? Nomes bonitos, a questão de programação, que já é nosso dia a dia, que já é o que a gente faz, assim, estuda na computação. Mas e como que eu vou falar isso numa linguagem para criança, uma linguagem no nosso dia a dia, com as tarefas do dia a dia, com o que ele está acostumado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas ele também tem uma forma bem interessante, que é a utilização sempre que dá um resultado muito grande, né? E dentro delas, dessas metodologias ativas, que se tornam processos de aprendizagem mais criativos, principalmente pela experiência deles, né? Que a gente vai desde do PBL, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, aquela questão de unir por equipes e tratar isso, voltar aquele modelo de sala de aula invertida. Eu falei já, não existe mais aquele padrão de sala de aula, carteirinha, um atrás do outro, mas não tem que ser aquele modelo mais colaborativo. E eu gosto muito dessa questão, que já também bem aprofundada. Sim, Olga. Depois podemos falar isso nas perguntas, sim. É possível utilizar pelo webcast ali que está colocando, transformar uma gamificação, é uma das possibilidades. O Scratch criará um árvore gamificado, sim.
É possível, sim. De utilizar essa metodologia que eu gosto muito, que é da STEAM, né? Que é a ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Que nada da verdade do que aquele currículo que a gente já aprende lá, que é, nós temos que trabalhar interdisciplinar, nós temos que trabalhar transdisciplinar, a multidisciplinaridade. Eu gosto também do conceito do MIT, né? Que se chama antidisciplinar. Então, utilizar todas essas linhas aqui, que a gente colocou de ciência e tecnologias, na questão pedagógica. Lia, esse aqui a gente pode, no momento, talvez agora que já não estamos mais baseado nessa questão da pandemia, até fazer várias oficinas mais presencial, dependendo, acertar um calendário de trabalhar umas 8 horas com seus alunos, com esses alunos que reúnem num congresso, mas fazer na prática, que é muito mais divertido. É muito mais que a gente tem diversas ferramentas e metodologias, assim, na prática, que é bem interessante. Né? Pode Vamos deixar. marcar, Vamos ver isso. fazer uma visita para vocês ali. Mas, voltando lá, agora tal, quando que foi isso incluído também no nosso currículo agora, né, que é também o que vocês já devem ter conhecimento, mas vamos lá. Então, começou o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, depois a Sociedade Brasileira já discutia a implantação desses conceitos para todo o nosso currículo, né, e, consequentemente, assim que foi finalizado o Plano Nacional de Educação, lá foi incluído na BNCC, e ela foi dividida por várias questões, né? E, principalmente, ele segue, essa é a parte inicial, que era como incluir isso, então ele já parte desde a educação infantil, ensino educacional, dividido por eixos, como eu coloquei lá, era uma integração, só que dividida por cultura digital, tecnologia e o pensamento computacional, né? Então, ele passava por várias habilidades de letramento, cidadania, representação de dados, hardware, comunicação, e isso que a gente coloca ali no pensamento computacional, que nada mais é que a lógica de programação, que envolve algoritmo de composição e reconhecimento de padrões. Todas elas, nós temos, já eram dentro do currículo da CIEB, né? E isso foi colocado através de várias pontos na BNCC. E uma delas são 10 linhas, né? 10 competências, né? E o que influencia muito para nós é essa aqui, ó, a quinta, a cultura digital, que é já aplicar a todos os anos, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, diversas práticas sociais. Ou seja, isso passou a ser o currículo em todos, desde a educação infantil, né? Então, anos iniciais de educação infantil, anos finais, ensino médio, tem que estar já implantado, porque era a partir da implantação até 2020, então todos os currículos, essas 10 competências, que vai depois de trabalho, projeto de vida, argumentação e autocuidado. Só que, aqui estão todas elas, depois eu vou deixar disponível toda essa apresentação para vocês, né? Só que na educação infantil, ela envolve já desde o início essas 10 competências, só que elas são seguradas lá, em vez de competências, elas são trilhas, né? E que são seguradas pelos direitos das crianças, que é o envolvimento da toda essa aprendizagem tem que ser baseada no conviver, no brincar, no participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, né? Então, ele tem várias etapas. Então, são os campos de experiências, né? Então, eles não chamam de trilhas, nem de habilidades e competências, mas sim de campos de experiência. E daí, como eu comentei, um deles para utilização de todos esses conceitos, né? Mais assim, com uma linguagem baseada em objeto, funciona muito bem o Scratch. Antigamente a gente utilizava logo e tal lá, só que agora são os mesmos conceitos, só que de uma forma para uma criança muito mais personalizada, né? É interessante porque como que ele se inspirou, né? Que ele se inspirou na forma de fazer a mixagem do som, para criar novas ideias e compartilhar e remixar projetos. Então, ele foi bem interessante a sua ideia no início. E isso sim, como até a Olga perguntou, mas eu posso usar o Scratch para fazer uma gamificação, jogar no webcast? Pode sim, né? Daí que vem a criatividade desde as crianças, do professor, de utilizar isso dali, né? Então, a gente já fez algumas experiências de gamificação com o Scratch para isso, e sim, pode fazer. Tem outros, que é por códigos também, que a gente utiliza, que é o Google CS, né? E a linguagem Python,
né? Uma delas, o código BR. Nós vamos passar também para vocês lá com alguns exercícios. Que ali dentro, o professor já cria turmas e consegue acompanhamento das atividades do aluno em programação, lá em projetos. Para quem não conhece o código BR, mas a maioria deve já conhecer, mas eu vou repassar para vocês. E está disponível para todas as escolas, você pode montar uma turma inteira, pode fazer acompanhamento disso. O pensamento constitucional pode estar presente em ações em todos os professores. Então, aqui já era uma das nossas oficinas que nós, com professores de educação infantil, de como eles utilizarem no dia a dia. Aqui é uma das oficinas que foi dado para os índios. Então, a gente dividiu lá, primeiro as crianças, depois os jovens. E um detalhe aqui, deixa eu colocar aqui estavam todos eles de uma turma. Né? Então, essa aqui é no meio da floresta amazônica mesmo, né? E quando a gente chegou lá, essas crianças aqui, ó, que também estavam trabalhando com computador, né? Era interessante porque, assim, vocês podem ver lá, primeiro porque não está aparecendo bem aqui, mas eu cheguei lá, eles ficaram olhando, né? Primeiro pela estatura, né? Porque eu tenho 1,83 lá, vocês podem ver que eles são mais baixos, né? E há outros detalhes, por exemplo, assim, eu estava de barba na época lá, e nenhum dos índios, eles não têm pelos no corpo. Ninguém tem pelos no corpo, né? E eu vi meu olho azul, então as menininhas vinham tirar o que eu tinha no olho, elas queriam ver o que eu tinha no olho, que ele era azul, né? Porque todos eles têm o olho escuro lá. E na barba, se era verdadeiro ou não. Eles não têm, né? Porque daí eu perguntei isso para a gente do FUNAI lá, né? O que era a questão, né? Que ninguém tem, eles não comem sal, eles não têm iodo no corpo. Então ninguém tem pelo lá assim deles. E todos eles são nessa característica de olho escuro, né? Então quando apareceu uma pessoa branca de barba, né? Ainda bem que a gente errou a semana. Porque quando a gente foi lá, eles saem uma semana caçar e a outra não, né? Porque o prato principal é a cabeça do macaco. Você abre a cabeça e então, os visitantes têm que comer, né? Ainda bem que a gente não estava lá. E essas crianças saíram programando, né? Então, e elas não tinham conhecimento nenhum. Então, o que a gente tem, né? A gente acredita também que ele tem o poder de transformar, mas sendo usada no currículo, usando de uma maneira certa, né? Então, mas como que eu utilizo essa lógica da programação, né? Então, aqui é uma das oficinas que é a lateralidade, que a gente trabalhava muito, né, com as crianças. Seguir aqui, ó, como que ela chegaria em casa. A gente desenha com giz primeiro no chão, segue todos os passos, cria labirintos, onde que é a escola, onde que é a casa dela, como que ela chega até lá e como ela ia fazer. Depois desses dados, assim, a gente começa a jogar no papel. Né? Então, ou seja, um algoritmo, né? E depois disso você joga no Scratch. Então, você já transforma né, uma atividade prática, desenham todo um mapa assim, com giz, faz elas interagirem por equipes, por pessoas, depois coloca elas junto, quantos passos para até chegar em casa, para que lado que eu vou, direita, esquerda, o que é todas essas questões assim, né, de, criando só para as questões básicas, só anda virou para que lado, e tua mão é direita, e tua mão é esquerda, ensinando. Então, essa é uma oficina que a gente começa, né? Uma pergunta de uma criança, a gente transformando numa oficina, né? Vocês já pensaram? Isso aqui é bem interessante, uma oficina que a gente faz com imersão, que eles têm que procurar figuras lá e montando uma sequência, né? E a gente começa com uma pergunta, vocês já pensaram onde que a girafa dorme? Ou o que ela faz, onde que ela coloca o pescoço quando ela dorme? Isso é uma frase de uma criança, a gente transformou numa oficina de programação para crianças, né? Então, é possível, sim, integrar a linguagem de programação no currículo escolar, de diversas formas. Baseado nisso, a gente transformou em sequências, dividido pelos anos de educação infantil, né? Quarto, quinto ano, terceiro e quarto, primeiro, segundo, e seguindo uma sequência em trilhas, baseado em todo da BNCC. Então, a gente tem aqui um modelo que a gente está colocando aqui, de oficina de currículo, né? Então, uma delas era conhecendo a nossa vizinhança, como a gente colocou lá. Depois, uma sequência lá que era com objetos de reciclagem, depois busca do tesouro, e todas as atividades que mexem com ele, com todas essas questões, desde, como a gente colocou ali, de ciência, de arte, engenharia, eles montam carrinhos, e como é a sequência de montar esse carrinho, então são passos, e isso depois a gente joga
esse espaço, eles vão digitando, movendo blocos dentro do código BR, porque o Scratch já está no código BR também, então ele funciona online, ou a gente instalava nos computadores. Então, tudo que eles faziam primeiro no chão, depois passavam no papel, e depois a gente passa para o computador. Aqui ainda tem outras atividades que a gente desenvolve, que já é daí anos finais, do sexto ao sétimo anos, né? Seguindo todas aquelas competências e habilidades da BNCC que pede lá. Então, o programa está disponível para todos os professores, então, vocês de licenciaturas já podem acessar, vai passar o link depois, que era esse projeto que foi desenvolvido com todas essas atividades, e baseado sempre naquelas metas da ONU, os 4 pilares da educação da ONU, né? Então, aqui ainda era sobre o programa, né? Então, a ideia nossa sempre foi essa ali, que qualquer pessoa, independente da idade, seja crianças da idade de educação infantil, dos anos finais, ou pessoas que nunca tiveram conhecimento de programação, conhecimento com a tecnologia, fosse aproveitando toda essa questão da metodologia, poderia ser utilizado em qualquer deles. Sempre através da computação, do pensamento computacional e da computação desplugada, levando a lógica da programação. Então, o objetivo sempre foi aquela querer de provar que qualquer um poderia aprender a programar. Então, aqui daí vem aquela questão, mas falar a língua de computadores, né, que é a programação, né? E para isso, mas e como que faz isso, né? Então, é que vem aqui a função do professor, né? E agora dos nossos alunos de licenciatura em computação, né? Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença, né? Então, esse conhecimento, essas metodologias, esse modelo de aprendizagem, modelos pedagógicos que vocês estão aprendendo agora nesse curso, vai marcar a vida dos seus alunos aqui para frente. Que o nosso mundo, falei naquela ruptura da pandemia, ele não tem, os alunos não voltam mais no modelo anterior lá, que era aquele presencial, que aquele professor lá na frente, era aquele modelo, não. Daqui para frente, ele se torna muito mais digital, a nossa cultura digital, seja em casa, na escola, nosso carro, através da internet das coisas, agora com esse conceito da linguagem de programação no dia a dia, ele se torna muito maior, e isso influencia no curso de vocês, principalmente agora, né? Como você, e principalmente na licenciatura de computação, né? Como colocar toda essa lógica de programação, essa lógica das máquinas, do hardware, do software, no dia a dia do aluno. Então, aqui são várias possibilidades. Eu vou compartilhar uma outra página com vocês, que tem eu vou mandar para a Mariana, que vai distribuir com vocês, trabalhar depois com o Scratch, eu vou mandar os diversos links, tem aqui essa apresentação, e também já uma fundamentação, para vocês possam, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre pensamento computacional, links de sites, de material, dessas atividades para ser executado com a educação infantil, seja ela online, ou seja ela para você fazer presencialmente ali com os alunos, na hora que começarem a trabalhar, vocês terem também toda essa bagagem já de material, de possibilidades, de metodologias disponíveis para vocês, né? No final de contas, vocês fazem a diferença, né? E eu gosto muito, assim, de agora, acho que a Liana vai abrir palavras, para a gente fazer esse diálogo, né? Ver a experiência de vocês, se vocês já trabalharam, não trabalharam, as dúvidas, assim, poder olhar para vocês e a gente ter mais na parte prática agora de cada um item desses assuntos. Professora Lia, passo-lhe a palavra. Professor Gilmar, muito, muito obrigada. Que delícia ouvir as suas experiências. Gostei muito de ouvir você falar de uma forma assim tranquila. Você é muito tranquilo, né? Sempre foi, né? Mas apresentar o pensamento computacional como algo assim que não é o bicho de sete cabeças, como muitos pensam, né? Não. Nós, no nosso curso, estamos sim reformulando toda a grade, né? E essa reformulação ela vai atender a alguns critérios mais da área da educação, mas também toda a questão da BNCC. Então, pensamento computacional, gamificação, uma série de coisas que não está na atual grade, vai estar na futura grade. Então, nós estamos trabalhando com isso, né? A Josi que está aí, eu já vi que ela entrou
faz um tempinho aí na nossa sala. A Josi é que está me ajudando aí diretamente nessa reformulação da grade, juntamente com os professores do curso. Mas, Gil, muito obrigada pela sua fala. Agora eu não vou falar, vou deixar para as perguntas, e aí as perguntas podem ser direcionadas ao professor Gilmar e também ao Eduardo, que está aí à disposição. Fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui no chat da Olga, se é possível utilizar a lógica de programação para alfabetizar, e se o Scratch pode ser utilizado com tal objetivo. Sim, já respondendo ali, já te colocado, sim, pode sim. Até a gente pode mandar alguns vídeos, alguns links já para ela ver como utilizar isso, de como fazer, né? Essa possibilidade existe, a gente utilizava nas nossas oficinas, principalmente essa questão da alfabetização, né? E ela, um pouquinho mais, né? Então, a gente colocava lá todos os processos de alfabetização por níveis, né? Então, ele começa, seja da formação de palavras, depois a formação de frases, seguindo o nível da gamificação, né? Então, através do Scratch. Então, você montando a primeira palavra, fazia para a segunda, a junção de palavras fazia uma frase, então, para ele chegar no final, ele tinha que completar uma frase, juntando diversas atividades em forma de gamer. E tudo isso pelo Scratch. A possibilidade, sim. Só complementando, né? Sobre experiências, sobre as questões também, sobre essa questão de implantação de currículo, duas experiências. Desafiador, agora subi a Secretaria aqui de Educação e nós estamos, isso já está implantado a BNCC no município, né? Todas essas trilhas, desde a educação infantil, anos finais, anos iniciais, baseadas nos campos de experiências, depois a gente passa pelas competências e habilidades. Uma outra alternativa também, e dá para marcar uma apresentação para vocês, Lia, o que está acontecendo no Paraná. Eu posso indicar também para você fazer o contato e repassar lá, que lá eu estava trabalhando até agora, até algum mês atrás, aqui também da implantação nos municípios do Paraná, muito além da questão somente de laboratórios makers, mas eles estão começando lá desde a educação infantil, eles já recebem um kit completo lá, cortadora laser, para fazer diversos formatos, recebe impressora 3D, né, uma impressora lá de moldes, e todo um conjunto de robótica, já com 6.000 itens lá, para os alunos trabalhar com a educação infantil. Então, Cada escola recebe isso, Gil? Exemplo, Cascavel e Toledo. As duas que nós estamos trabalhando agora, Cascavel e Toledo. Todas as escolas do município, com esse kit. Já para a educação infantil. Começando na educação infantil e depois anos finais, né? Então, laboratórios incompletos, e o que a gente fazia lá com eles é a utilização disso, da robótica, do pensamento computacional, utilizando agora dessa questão de construindo robôs, já imprimindo modelos, né, de todos isso, e a implantação já de diversas outras tecnologias no conceito do pensamento computacional para a educação infantil com esse laboratório. Então, e tem atividades muito simples, né, professor Gilmar? Que com sucata mesmo a gente consegue fazer. Também trabalho com pensamento computacional desde a educação infantil até dá para a gente fazer com coisas que a gente tem em casa mesmo, que as crianças têm em casa. Isso que a gente começa, a gente faz você já deve ter visto, mas a gente faz coloquei ali até na apresentação, aquele carrinho de balão, né? O desafio que a gente chegava para eles, construir um carro tecnologia com energia sustentável, e a gente fazia uma pista de corrida, que era, na verdade, feito de palito de picolé com balão. Depois a gente já transforma com os kits de robótica, constrói isso, ele com elástico, né, que é propulsão com elástico. Depois disso, a gente faz a impressora 3D, o molde de um motor, né, colocando já com LED e com pilha. Vai aumentando o nível de dificuldade por cada ano, né? Então, vai transformando em PBL, em projetos, né? Utilizando todas essas questões. Depois trabalha em equipe, tem N possibilidades ali também, que a gente pode fazer uma oficina com vocês a qualquer momento também. E aí junta as metodologias ativas, com tecnologias, com tudo. Tudo. Eu fiz todo aquele rol ali que eu coloquei lá, metodologia ativa lá, baseada em projetos, em problemas, no STEAM bastante, né? PBL, colocando todas aquelas questões. Já desde o infantil. Exatamente. Tem uma pergunta aqui agora para o professor Barreri, né? Sobre uma curiosidade, na verdade. Licenciatura em computação seria a versão licenciatura do curso da ciência da computação do bacharelado?
E se sim, por que a nomenclatura é apenas licenciatura em computação e não licenciatura em ciência da computação? Mariana, eu até coloquei no chat para o Daniel, na verdade, ciência da computação é um dos cursos de bacharelado da área de computação. Né? A gente tem outros, como sistema de informação, engenharia da computação, antigamente tinha análise de sistemas, agora tem sistemas para a internet, tem vários cursos diferentes aí da área. Então, na verdade, não é uma versão, uma adaptação. Né? Então, eu vou dar um exemplo um pouco mais fácil a gente entender. Por exemplo, quando a gente faz um curso de sistemas de informação, você está tentando trabalhar com o desenvolvimento de sistemas para o mercado, né? Sistemas de aplicação comercial. Quando você trabalha com a ciência da computação, você trabalha com tecnologias, com algoritmos, para desenvolver a própria computação. Né? Então, a gente chama computação pela computação, para desenvolver novas tecnologias e não obrigatoriamente, entre aspas, né, somente aplicá-la no mercado. Então, quando a gente fala em licenciatura da computação, tem muito a ver com a palestra do professor Gilmar, né, que levar o mundo da computação para o ensino fundamental e médio, de que forma levar isso. Né? E tudo que está por trás também desse levar, que são os recursos, os laboratórios, as tecnologias, as formações e tudo mais. Tá? Resumidamente, seria isso. A Olga perguntou também para o professor Gilmar se a rede municipal de Santa Catarina utiliza a lógica computacional. Sim, algumas cidades já está implantado o pensamento computacional e a lógica de programação em algumas cidades está, não completamente. Então, a BNCC, sim. BNCC aqui a gente já tem aplicada desde a educação infantil em todas elas, e agora alguns municípios já estão aplicados. No Paraná está mais avançado, que eu comentei, né? Aqui em Santa Catarina existe algumas experiências que já estão sendo colocadas também. Tem mais uma pergunta ali do Lucas, o professor Barreiro, sobre a diferença aí entre o bacharelado e a licenciatura. Quer que eu leia para você ou você consegue ver aí no chat? Não, já acabei de fazer a leitura aqui. Bom, vamos lá. Vou tentar também ser um tanto quanto resumido aqui, né? Quando a gente fala em bacharelado, na verdade, inclui-se nele até a medicina. Quando você faz uma graduação em medicina, o nome correto é bacharelado em medicina. Então, é você aplicar um determinado conhecimento para o desenvolvimento do próprio conhecimento ou para a aplicação daquilo no mercado de trabalho. E quando a gente faz uma licenciatura, qualquer que seja a área, você está se formando para lecionar, né, assuntos relativos àquela temática. Então, de forma bem simplista, né, o bacharelado você pode sempre atrelar ele com a atuação profissional nas empresas, né, que tem aquele cargo, que tem aquela possibilidade de emprego, ou desenvolvimento científico daquele conhecimento. E a licenciatura você estar se preparando para se tornar um professor daquela área de conhecimento. Né? Computação, química, física, matemática, história e assim por diante. E existe essa confusão, ela é bem clássica. Né? A gente não se atenta com o início da terminologia. Né? E alguns têm até vergonha. Por exemplo, raramente você vai ver alguma faculdade de medicina falar que é bacharelado em medicina. Mas, na verdade, o é. Igualmente né? Então, direito, né? Igualmente direito, né? Igualmente direito, igualmente a engenharia. Você é bacharel em engenharia mecânica, mas eu só uso o termo, eu sou engenheiro mecânico. Né? Porque o bacharel, às vezes, ganhou um tom pejorativo. A licenciatura, não. A licenciatura sempre foi licenciatura. Mas é importante a gente sempre ter em mente e tentar explicar para os nossos colegas, né, tudo mais, essas duas diferenças, que elas são básicas e te atrelam a linhas de atuação muito específicas. Né? Por mais que isso não impeça que a tua competência computacional desenvolvida durante o curso de licenciatura em computação, você não vai poder trabalhar no mercado de trabalho, desenvolvendo sistemas, algo. Isso não está te impedindo. Mas
o teu curso ele está te dando todo um arcabouço para que você ensine, né? E não obrigatoriamente esteja com o foco, por exemplo, desenvolvimento de sistemas para o mercado de trabalho. Tem uma mão levantada, Luiz. Boa noite. Professor Gilmar, essas atividades que o senhor desenvolveu está mais relacionada à computação desplugada, né? Não, ele tem várias. A gente começa com computação desplugadas, mas implantando a metodologia de pensamento computacional para depois passar para a computação mesmo, a utilização de computadores e aí linguagem de programação específica. Daí a gente utiliza o Python, utiliza o Scratch, né? Mas primeiro a gente coloca a questão pedagógica, metodológica, da mesma do pensamento computacional e na computação desplugada, para entender como é todo o processo de programação, né? Então, entra a lateralidade, toda a questão psicológica, entendimento de vários outros fatores sócios ali significativos que a gente colocou lá, né? Abstração, todas elas para poder entender o conceito. Depois que ela entende, daí sim, a gente vai para a programação mesmo, né? Então, é um processo, é uma trilha de aprendizagem, é um processo que ele vai, com a evolução do conhecimento dele, ele vai adquirindo. E é rápido, né? A gente pensa assim, a gente volta a exterioriza o conhecimento. Uma criança, até os 10 anos, ela consegue falar até 15 línguas, né, outros idiomas, né? Depois dos 10 ao 15, ele consegue falar 3, e depois consegue falar 2, e depois dos 30 anos, 1, né? Então, nisso também. Então, o poder de abstração de uma criança é imenso. O poder de conhecimento, ela não trabalha na mesma linha que um adulto, né? Ela pode... a ideia dela, a criatividade dela é a expansão. Ele é um HD vazio, né? Então, níveis de abstração, nível de aprendizagem dela são imensos nesse início, né? Então, ela entende. Por isso que a programação ensinada desde a educação infantil, a lógica era muito mais rápida do que você ensinar isso para o ensino médio, ensinar isso para adultos, né? Bacana. Mais alguma pergunta? Ok. Lista de presença, parabéns aos palestrantes. Foi ótimo, né, Dantas? Hoje foi todos os dias, mas hoje realmente gostei. Muito, muito particularmente. Bem, então nós vamos, antes de encerrar, nós temos alguns agradecimentos, mas antes disso, a Mariana tem um recadinho, né, Mariana? Sobre o pós-seminário para os nossos alunos. Então, professores, esperam só um pouquinho que a Mariana vai dar um recadinho, daí depois a gente faz as considerações finais. Bom, como a Liamara já avisou aí durante a semana, né, os alunos da licenciatura terão uma atividade na plataforma, né? Vocês receberão acesso em breve, e aí foram criados ali espaços, tá? Para cada dia, para cada palestra. Cada dia a gente criou uma atividade, elas estão no formato fórum, mas as propostas são diferentes, não são só propostas de discussões, não. Então, a gente gostaria que vocês dessem uma olhadinha com carinho e com cuidado. Inclusive, a gente está colocando os materiais dos professores lá também, os materiais que estão sendo enviados para a gente, tá? E é interessante que vocês acompanhem as colocações, as participações dos outros colegas, porque vão ter atividades de exemplo mesmo, para a gente trocar ideias mesmo, que eu acredito que vai ser muito interessante aí para vocês. Então, eu espero a participação de vocês. Podem me enviar mensagem, caso tenha alguma dúvida lá ao longo das atividades, e eu acredito que vai ser um momento de bastante enriquecimento para todos. Obrigada. Mariana. A Josi ergueu a mão. Josi, por favor. Eu queria só complementar o que a Mariana falou, né? Eu vou amanhã já liberar esse espaço para todo mundo que participou das palestras e os nossos alunos, né, que têm o interesse de realizar essas outras atividades. As atividades serão consideradas 20 horas, né, e a oportunidade de utilização dessas horas para as atividades complementares, que isso já foi comentado com os nossos alunos. Então, acho que é bastante interessante, né, para enriquecer mesmo essa formação continuada, né, já que tiveram a oportunidade aí de ouvir, né, essas pessoas com toda essa experiência, e vai ser interessante essa troca aí
e essa conversa, né, entre vocês. A Mariana vai dar o suporte, tá joia? Amanhã eu já disponibilizo o AVO para vocês acessarem. Ok, Josi, obrigada. A professora Olga levantou a mão. Por favor, professora Olga. Primeiro, eu queria agradecer a participação no seminário. Foi muito bom, muito enriquecedor. O dia de hoje foi maravilhoso. A gente aprendeu muito com o professor Gilmar sobre essas experiências. E aí eu queria só fazer um pedido. Nós que não somos alunos e que participamos, como que nós vamos ter acesso a esses materiais, a essa programação que o professor Gilmar citou, Lia? Depois você pode disponibilizar, porque meu interesse, você sabe, muito grande na gamificação, e agora muito voltado para a alfabetização. Por conta dessa pandemia, eu estou buscando caminhos para ajudar a rede pública a vencer esse vácuo que ficou. E eu acho que as crianças de alfabetização perderam muito com isso. E eu queria realmente ajudar em alguma coisa que a gente pudesse fazer. E quem sabe isso seria um caminho, né? Através dessa lógica computacional, a gente resgatar essas crianças desse momento que elas vivenciaram sem escola. E a minha preocupação é muito grande com rede pública. É porque eu trabalho em rede pública, né, e vejo os profissionais, igual ontem nós tivemos a Rita aqui, né, Lia? A professora Rita, ela trabalha com a rede pública, um 4º ano, onde as crianças não conhecem nem as vogais. Então, isso, assim, isso me machuca demais e me incita a fazer outras experiências e outras buscas, porque eu acho impossível. Esse país que a gente tem, né, tão grande assim, você vê Paraná já com um adiantamento tão grande, e eu agora que estou morando em João Pessoa, eu vejo outras coisas completamente diferentes, né? Então, no mesmo país, com a mesma base curricular, e nós temos experiências e avanços, e temos também lugares onde o tempo parou, né? É verdade. Era isso. Muito obrigada. De nada, Olga. Eu vou colocar você e o Gilmar em contato também, tá? Eu tenho o seu telefone, eu vou trocar, encaminhar para vocês também, para vocês conversarem, mas a Josi e a Mariana vão disponibilizar todo esse material que foi trabalhado durante a semana para todos os participantes. Parece que teve mais uma pergunta aí no chat, não sei. Alguém? Eu não estou acompanhando o chat, mas apareceu aqui. Eu acho que talvez o Gilmar já respondeu. Sim, o professor Gilmar respondeu aqui pelo chat. Tá. Tem mais alguma colocação, mais uma pergunta? Os professores estão aí disponíveis. Aproveite. Ok, então. Bem, vamos encerrando, então, o nosso seminário, a nossa semana de discussões, e eu tenho alguns agradecimentos que eu não posso deixar de fazer. Primeiro, a Josiane e a Mariana, e a Hortência, que não participou à noite, né, mas que estava sempre nos auxiliando na organização, a Tati, do NRC, a Priscila Ferro, lá do SEAD, o SEAD como um todo também, que nos auxiliou em alguns momentos na organização, ao departamento, ao professor Passini, ao Instituto de Ciência da Computação, aqui em nome do professor Barreri, a minha vice, a Regina, né, sempre presente, aos meus colegas professores que estavam toda semana aí, ao Dantas e os demais, né, o Zé, que participaram, aos tutores do curso, aos professores do curso que não fazem parte do quadro, e principalmente aos nossos palestrantes. E nessa noite, agradecimento especial ao Barreri e ao professor Gilmar. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, o envolvimento de vocês, a disponibilidade de tirar esse tempo e estar aqui com a gente, né, contando um pouco das suas experiências, um pouco das suas vivências por esse mundo afora. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Eu espero não ter deixado ninguém, mas se por acaso esqueci algum nome, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por essa semana. Um abraço aos alunos. Ajustes de matrícula, né, Josi? Ajustes de matrícula. E a partir do dia 18 iniciaremos, então, um novo semestre. Sejam todos bem-vindos ao 2022.1. Muito obrigada e boa noite. Gil, Barreri, beijo.
Lia. Só deixa eu interromper a gravação aqui, só um minutinho. Aqui.